Boa tarde, somos da Sala 1 Tarde, equipe 6, e vamos falar sobre o trabalho de Ciência da Natureza. O avanço de consumo de macronutrientes vem acompanhado do avanço tecnológico, por meio de produtos processados e ultraprocessados. O que são os alimentos processados? São alimentos transformados em estado original por meio de vários processos e finalidades. Nos alimentos processados, há grande quantidade de lipídios, carboidratos e proteínas e adicionais químicos para deixar a validade mais longa. A gente também tem os alimentos ultraprocessados, que são alimentos que contêm mais sal, açúcares e adicionais químicos, são mais processados. E temos os alimentos minimamente processados, que são alimentos da in natura que são submetidos a alterações mínimas. As maiores indústrias de bebidas e alimentos processados são Nestlé, Ambev e PepsiCo e JBS. Os alimentos processados são a fase do beneficiamento, a elaboração, a fase de preservação e armazenamento, que são essas fases. O beneficiamento é a utilização da matéria-prima, selecionada as partes comestíveis e as partes subjugadas. A fase da elaboração é a fase de maior importância, onde envolve procedimentos físicos, químicos e biológicos. Temos a fase da preservação e conservação. Promove por meios que impeçam ou dificultam a contaminação do alimento. Aumenta o tempo útil de cada produto. A fase do armazenamento é adicionada a embalagem que impede a contaminações de cada alimento, que exigem também diferentes temperaturas. E agora eu vou dar alguns exemplos dos alimentos processados, que são comuns no nosso dia a dia. Alguns são cenouras, pepinos, ervilhas, palmitos, cebola, couve-flor, extratos de concentrados de tomates, sardinha e frutas cristalizadas. Agora eu passo a minha fala para a Sara, que vai falar sobre ciências aplicadas. E agora eu vou falar sobre ciências aplicadas. Basicamente, o desafio de ciências aplicadas era focado na conservação de alimentos e na evolução durante a história. E é sobre isso que eu vou falar agora. A conservação de alimentos é um conjunto de métodos utilizados para lutar contra esses micro-organismos que deterioram nosso alimento, que estragam a nossa comida. E dentre esses fatores que estragam a comida existem diversos. A ação das enzimas, as reações químicas espontâneas, os fatores físicos como a luz e temperatura, o pH dos alimentos, a umidade do ar e entre muitos outros fatores. E todos eles podem acabar sendo responsáveis para a deteriorização dos alimentos. E agora que a gente já tem isso em mente, vamos falar como que o ser humano conseguiu burlar, ou pelo menos atrasar um pouco essa deteriorização. Nós temos uma linha do tempo aqui, que basicamente está separada nos seus períodos históricos e os meios mais utilizados. Na pré-história, o homem tinha descoberto o fogo, então ele usou isso a seu favor. Na comida, principalmente, então foi um dos métodos muito utilizados. E também a secagem natural pelo sol, muito utilizado. Na Idade Antiga, a gente pode falar um pouco sobre a conservação com vinagre e a utilização de sal com nitrato para conservar a carne. Na Idade Média, uma coisa muito importante desse período são os confits, que vale destacar. Que eles eram uma carne que era cortada, aí ela era salgada, cozida, depois ela era deixada esfriar, em seguida ela era selada, tudo isso na própria gordura, e por fim ela era deixada em algum lugar e ela durava, assim, meses. A Idade Moderna, a gente pode destacar principalmente a utilização de especiarias para conservar os alimentos. E a Idade Contemporânea, que, né, são os dias atuais, existem diversas evoluções, diversas coisas que aconteceram nesses momentos. E o que vale destacar, pelo menos o que eu decidi agora, é a refrigeração, né, dos alimentos, a fabricação do leite condensado, o refrigeramento por compressão a vapor de amônia, a fabricação de carne enlatada e diversos outros. Basicamente, por exemplo, sua geladeira é um dos métodos utilizados, que é a conservação. E todos esses métodos foram criados ao longo da humanidade para ajudar o ser humano. É uma tecnologia muito útil e nós utilizamos até hoje. E basicamente, graças a toda essa evolução, nós chegamos nos dias de hoje e com a facilidade que nós temos de adquirir comida e de poder ainda guardá-la pelo tempo necessário. E basicamente, essa foi uma pequena demonstração da evolução dos alimentos e da sua conservação durante o tempo. Uma corrente elétrica alternada é produzida no transmissor e esse tipo de corrente tem a sua intensidade variando em função do tempo de acordo com a sua trigonométrica seno.
A essa variação associamos uma grandeza chamada frequência, que é medida em Hertz. A corrente, então, oscila ao longo de um condutor e essa oscilação vai produzir um campo eletromagnético, ou seja, vai produzir ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas produzidas são emitidas e viajam através do espaço em todas as direções, como o espaço está repleto de ondas eletromagnéticas vindas de diversas fontes. E como são ondas, elas possuem frequências e comprimentos de onda. É exatamente essas duas grandezas que vão diferenciar uma da outra. Cada onda tem sua própria frequência. Quanto maior o valor da frequência, menor será o comprimento de onda. Logo, quando maior o comprimento de onda, menor será a frequência da onda. Essas ondas chegam a uma infinidade de antenas receptoras espalhadas pelas cidades, mas cada antena irá captar apenas as ondas que estão na faixa de frequência programada. Ao chegar na antena receptora, a onda irá induzir uma corrente alternada que oscilará com frequência igual à sua. Apesar dessa corrente ser bem mais fraca do que a corrente que gerou a onda na antena transmissora, ela pode ser amplificada no aparelho receptor. As antenas parabólicas se valem de um refletor parabólico, que é o nome dado a um objeto em formato parabólico, que rebate um sinal em direção ao receptor, aquele objeto na ponta que hastes no centro dessa antena parabólica são voltadas para comunicação direta do sinal, ou seja, o transmissor. Um satélite geoestacionário que orbita a Terra a mais de 300 mil quilômetros de altitude. E o receptor, que é a antena, precisa ser alinhados. O objetivo dessas antenas terem o formato de parabólicas é que ele permite concentrar todo o sinal recebido na superfície do elemento refletor em um único ponto, o chamado foco. E é justamente nesse ponto que está o dispositivo que receberá o sinal. Depois, um decodificador traduz os dados captados para formar a imagem e fazer a interface com a TV. Por exemplo, Bom, agora nós vamos falar sobre oficinas tecnológicas. E aqui está o nosso projeto do Scratch. Bom, nós escolhemos esses aplicativos, pois no nosso ponto de vista eles foram os mais utilizados na pandemia. São os 4, iFood, 99 Food, Corner Shop e Rappi. Na animação do Scratch, nós utilizamos esses comandos. Quando alguém clicar em bandeira verde, vá para a posição X e Y, depois usamos diz tananã por tananã segundos, 9 vezes. Depois, o comando desliza para a posição X e Y durante 1 segundo. E no final, utilizamos o comando diz tananã por 2 segundos. A radiografia é o nome de um exame que utiliza os raios-x. A radiografia é feita por um técnico em radiologia que solicitará que o paciente retire todos os objetos do corpo
que sejam metálicos e que possam interferir com a imagem. Dependendo da região do corpo a ser radiografada, o exame pode ser realizado deitado, em pé ou sentado. O tempo de exposição dos raios-x é rápido, questão de segundos. No momento do disparo do feixe da radiação, o técnico solicitará que o paciente prenda a respiração. A radiografia vem ajudando a melhorar a qualidade de vida do ser humano, pois ela possibilita diagnosticar e fazer tratamentos em diversos sistemas do nosso corpo. A radiologia industrial ajuda para que tenha um controle de qualidade nos produtos e para a segurança em aeroportos, por exemplo. A radiografia industrial, quanto à radiografia medicinal, utiliza os raios-x. Os raios-x são radiações eletromagnéticas de alta frequência, produzidas a partir da colisão de feixes de elétrons com metais. Essa radiação não pode ser percebida pelo olho humano, pois está além da frequência máxima distinguida pela visão humana. Os raios-x são absorvidos por diferentes partes do corpo em diferentes graus. Os ossos absorvem grande parte da radiação, enquanto os tecidos mais moles, como músculos, gorduras e os órgãos, permitem que a radiação os atravesse de maneira mais fácil. Em razão disso, os ossos aparecem brancos na chapa e os tecidos moles aparecem em diferentes tonalidades de cinza ou preto. Desafio geral. Qual o real impacto do uso da tecnologia? A tecnologia vem sido cada vez mais necessária para a humanidade, contribuindo para diversos avanços, tanto no trabalho quanto em casa, desde as máquinas utilizadas nas fábricas até a geladeira na sua cozinha.